Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia, sou professora de História do Núcleo Curitiba e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a Era Vargas. Já escutaram falar no Getúlio Vargas? Vocês conhecem o Getúlio Vargas? Então, assim, para começar, o Getúlio Vargas ele foi o político brasileiro que por mais tempo se manteve no poder. O objetivo dessa nossa aula de hoje é compreender o processo político que levou o Getúlio Vargas à presidência, identificar qual era o cenário brasileiro, como que estava a sociedade brasileira na década de 30, quando ele se instalou no poder, conhecer as mudanças na legislação trabalhista, educacional, na saúde e a Constituição de 1934, que foi a terceira do país e a segunda da República. Nós vamos ver, nesse momento, as três fases de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945. De 1930 até 1934, instalou-se o governo provisório. Mas por que provisório? Porque o Getúlio Vargas, ele não tinha sido eleito legalmente para se manter no poder. Por isso que era chamado de governo provisório. Daí, se teve ali uma nova fase, se inicia-se uma nova fase, que é de 1934 até 1937, que é o governo constitucional. E a terceira fase de 1937 até 1945, veja, 1937, se era 4 anos que ele tinha que governar a partir da Constituição, por que em 1937 ele não deveria estar até 1938? Mas ele, com medo de perder as eleições, ele planejou, arquitetou um golpe que foi chamado de Plano Cohen, que foi a primeira fake news da história. Instalou a ditadura do Estado Novo. Mas essa parte, esse terceiro ponto ali, essa terceira fase, nós vamos deixar para um outro momento, uma segunda aula. Hoje, então, vamos retomar ali sobre o governo provisório. Vamos ver os acontecimentos, o que surgiu de interessante ali desse governo provisório. Então, esse governo provisório, já expliquei para vocês, ele não tinha sido eleito. Em 1930 a 1934, quando ele chegou ao poder, a partir da Revolução de 1930, ele assume o poder, então ele põe fim à política, a famosa política do café com leite. Mas vocês lembram o que era essa política do café com leite? Essa política do café com leite era o revezamento das oligarquias paulistas e mineiras no poder. Os paulistas, grande produtor de café, e os mineiros, o grande produtor de laticínios. Depois, como eu falei para vocês, ele já chegando, né? O primeiro passo que ele fez, o primeiro ponto foi rasgar a Constituição. Ele suspendeu a Constituição de 1891 e iniciou uma grande centralização política. Aí criou os ministérios da educação, do trabalho, entre outros, e os pontos relevantes desse governo provisório, o mais chocante, né? Quando ele realmente mostrou que estava instaurando uma ditadura, ele fechou o Congresso Nacional, nomeou tenentes, que eram os interventores para os estados. Esses interventores funcionavam assim. Era a mesma coisa de tirar os governadores do seu cargo e colocar em seus lugares interventores. Ou seja, quem eram esses interventores? Eram militares que eram os ouvidos e os olhos de Getúlio Vargas nos estados. Depois, ele criou um código eleitoral
que retirou um pouco da autoridade, né, dos coronéis e criou o Conselho Nacional do Café, que foi o seguinte: ele comprou toda a produção de café e disse queima tudo, né? Para dizer que o Brasil não poderia estar preso a uma única economia, teria que ter outra economia. Por exemplo, a industrialização, outro produto, porque naquela época estava acontecendo, né, lá na Europa, a crise de 1929 estava afetando toda a Europa, inclusive o Brasil, nos Estados Unidos, né, a crise, e os Estados Unidos eram o principal comprador de café. Depois disso, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista. Ou seja, pessoal, essa Revolução Constitucionalista, ela representava, o que ela representava? A insatisfação dos paulistas em relação ao mando e o desmando do Getúlio Vargas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão formar uma revolução, convocando a população civil para poder se juntar e lutar a favor de São Paulo contra o Getúlio Vargas, né? Então, eles exigiam o quê? O próprio nome já fala, Revolução Constitucionalista. Eles exigiam uma nova Constituição para o Brasil, né? Uma Constituição mais justa, onde tivesse eleições legítimas. Daí, a partir dessa revolução, os paulistas ganharam? Não. Eles não ganharam, mas ao mesmo tempo, eles forçaram Getúlio Vargas a reunir o Congresso e formar uma nova Constituição. E daí temos início ao governo constitucional, a partir de 1934 até 1937. Essa Constituição definia alguns pontos importantes. Por exemplo, o Brasil manteria, né? Manter o Brasil como uma república federativa. O sistema continuaria sendo presidencialista, com mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Lembra-se, né, que na antiga república, o mandato era de 5 anos, né? Depois ele instituiu o voto secreto, que isso desbancava o poder dos coronéis, né? Porque antes o voto era secreto, o voto era aberto e direto, e agora passou a ser secreto e direto. A outra coisa importante foi o voto feminino e a criação da justiça eleitoral. Depois ali o ensino primário passou a ser gratuito e obrigatório, ou seja, todo mundo tinha direito à alfabetização, a se alfabetizar, ou seja, contar e escrever, né? Era esse o objetivo, né? Diminuir o índice de analfabetismo no Brasil, para pelo menos a galera saber que tinha direito a saber votar, né? E depois, mesmo diante de tudo isso, diante da crise, né, da crise econômica e social que se instalou nesse regime, deu-se a radicalização ideológica, ou seja, a fundação de 2 partidos políticos. Então, era Ação Integralista Brasileira, formada dos moldes fascistas, que apoiava o Getúlio Vargas, e ele tinha símbolo, tinha lemas, né? O lema era Deus, Pátria e Família. Já escutaram falar nesse lema? E o outro era nos moldes comunistas, né? Que era a Aliança Nacional Libertadora, fundada pelo Carlos Prestes. Daí nós temos o seguinte, diante disso, né? Para fechar a nossa conversa de hoje, a nossa aula, então nós temos uma atividade. Essa atividade vai ser em grupos, vamos dividir por fases, né? Por fases, governo provisório, constitucional e o Estado Novo. E
Vamos usar a metodologia ativa baseada em times, que é TBL. A outra metodologia ativa que nós vamos usar é a gamificação. A gamificação, onde nós vamos fazer um quizzes sobre o conteúdo que nós estudamos, que é ali a Era Vargas. E daí tem um QR Code que vocês podem acessar para poder jogar depois num outro momento. E depois nós temos ali a retomada da nossa aula para acabar, né, a nossa aula. Então, essa retomada, o início do governo provisório e a Revolução Constitucionalista, foi isso que nós vimos. Getúlio Vargas convoca uma Assembleia Constituinte que aprova a terceira Constituição do Brasil. Depois nós vimos ali a introdução a essa Constituição e as várias mudanças dentro dessa Constituição, como exemplo, a instituição do voto feminino, os direitos trabalhistas. Depois, os problemas socioeconômicos que favoreceram o surgimento de dois agrupamentos políticos rivais, como os integralistas e os aliancistas. Então, gente, eu quero agradecer a vocês pela aula, né? Também tem ali a referência, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha ali, né, de onde foi produzida a aula. E é isso. Muito obrigada pela aula de hoje.